Boa tarde, paz e graça a todos, tudo bem com vocês? Estou aqui nesta tarde para iniciar mais um vídeo, refletindo a palavra de Deus, que está em João, Evangelho de João 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra de hoje, meus irmãos, para começar a refleti-la, é bom a gente dar uma volta lá no Gênesis, lá no criação de tudo, né? Fazendo um relato, um pequeno resumo. Deus criou o homem e a mulher e colocou no jardim do Éden, onde tinha tudo o que o homem precisava. O homem tinha uma vida boa, mas o homem desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido, do fruto que não é maçã, viu? Comeu do fruto que era proibido comer. Então, porque a serpente, que simboliza Satanás, seduziu a mulher e ela comeu e deu do fruto para seu marido. E eles, então, esse casal, essa família, que esses nossos primeiros pais que vivia em harmonia com Deus Criador, entrou em desarmonia, desobedecendo a Deus. O homem que vivia em comunhão com o Senhor, foi machada, foi quebrada essa comunhão. O homem entrou, ficou, o homem sentiu-se autossuficiente, não preciso de Deus. O homem, ele preferiu ir para os seus próprios caminhos do que seguir o Senhor. Então, como esse casal pecaram, Adão e Eva pecaram, todos pecaram, porque nós somos filhos de Adão e Eva. Então, a palavra diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem veio a salvação, porque é Jesus. Jesus é o novo Adão, chamado de novo Adão. Então, Jesus, o homem pecou, nós estávamos condenados, nós estávamos perdidos, nós estávamos rumo ao caminho do inferno, nós já estávamos no inferno. Aí o próprio Deus providenciou para nós a salvação. O seu filho, o mais velho, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, assumiu essa missão de nos salvar. Ele prometeu, ele conversou e disse: ó, pai, eu vou lá salvar essa humanidade, eu vou lá pagar a dívida que essa humanidade contraiu com o resultado da desobediência. Então, meus irmãos, aí o texto fala que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para salvar o mundo, para salvar a humanidade perdida, porque Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe outro mediador entre Deus e o homem. Tudo que diz por aí é enganação, é tudo engano. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos restaurar, só Ele pode nos curar, só Ele pode nos transformar, só Ele pode levar para a vida eterna, porque Ele veio, morreu e pagou a dívida. Quer um exemplo? Você tem um irmão que foi condenado à morte. Tem muitos países no mundo aí que tem a pena de morte. Então, seu irmão foi condenado à morte. Aí você vai e diz: não, eu vou morrer no lugar do meu irmão, para livrar ele dessa morte. Foi o que Jesus fez por nós. Ele veio, morreu no meu e no seu lugar. Então, mas não é só. O que Jesus veio fazer? Às vezes você pergunta a muitas pessoas: qual foi a missão de Jesus? Não, ele veio, morreu por nossos pecados, mas tudo bem, foi por nossos pecados. Ele veio e morreu por nossos pecados e nos reconciliou com Deus. E mais, mas ele veio nos livrar de quem? Ele veio nos livrar do próprio Deus, porque Deus estava nos condenando, porque nós erramos contra Deus, nós desobedecemos. Então Jesus veio
e morreu no nosso lugar. E ele veio para nos livrar da morte eterna. Não é a morte física, a morte desse corpo aqui é natural. Isso aí naturalmente, um dia nós vamos morrer. Esse corpo vai voltar para a terra, mas Jesus veio nos livrar da morte espiritual, a morte que vai, aquela morte eterna, aquela morte que vai, quem for para o inferno vai ficar eternamente queimando lá. E quem for para o céu vai viver na glória com o Senhor, amém? É bom demais, bom demais. Então, aí a palavra fala, aquele que crê em Cristo não é julgado, mas quem não crê já está condenado, porque Jesus veio para nos salvar, nos libertar dessa morte eterna, meu irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que vida é essa? A vida de Deus. Nós adquirimos de novo a vida de Deus, aquele que crê em Cristo. Porque não basta eu falar que eu creio, aí eu tenho fé, mas se não for fé em Cristo, no ressuscitado, de nada vale essa fé. Fé na fé não vale nada, é fé no Salvador, fé em Jesus Cristo, é Ele que nos liberta, é Ele que nos salva. Então, a palavra de hoje está aqui, ó. Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quer dizer, o único, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém? Que Deus possa abençoar você, que Deus te dê graça nesta tarde, meu irmão, que você possa aceitá-lo, Jesus Cristo, como o único suficiente da sua vida, na sua vida, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, e só Ele é o mediador, e mais ninguém. Amém? Deus abençoe vocês. Amém.